Gente, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui hoje para compartilhar com vocês um assunto bem importante: a relação da nutrição com a incidência de doenças crônicas não transmissíveis. O que são essas doenças? Bom, para começar, doenças crônicas não transmissíveis são doenças que são ocasionadas ao longo de muitos anos de hábitos e escolhas alimentares inadequadas. Essas doenças, elas têm várias características em comum, como, por exemplo, fatores genéticos, ambientais, comportamentais, idade, né, e o sexo desse paciente. Então, assim, esses fatores eles são encontrados em comum nessas doenças, que são várias, mas as que mais destacam no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares, o diabetes tipo 2, que inclusive é o tema desse vídeo de hoje, a hipertensão arterial e os cânceres. Eu vou fazer alguns vídeos, tá, falando dessas doenças, mas eu vou focar em apenas 3, nas cardiovasculares, diabetes e hipertensão arterial, porque essas realmente têm uma relação muito mais direta com a nutrição, e também são as que mais se destacam e são as que causam mais óbitos, mais problemas, mais impacto na população e na saúde do Brasil e do mundo, tá? Bom, com a mudança, né, a mudança nas últimas décadas dos hábitos, mais tecnologia, mais praticidade, mais correria, cada vez mais o tempo nos demanda que sejamos mais rápidos, a gente cada vez tem mais atividades para fazer no nosso dia a dia, e isso faz com que a gente fique um pouco mais sedentário, né? Algumas pessoas são extremamente sedentárias, que é um dos fatores de risco para todas essas doenças. É um ambiente muito mais estressante, porque existe uma demanda muito grande de atividades, de tarefas, então isso tudo contribui para o surgimento de várias doenças, tá? E com o avanço da tecnologia e com a mudança nos hábitos das pessoas, passou-se o quê? A se consumir também alimentos cada vez mais práticos, alimentos industrializados. E esses alimentos, o que acontece? Eles são refinados, processados, eles têm um acréscimo de muitos ingredientes que eles não nos nutrem, pelo contrário, além de não nos nutrir, eles também nos inflamam, eles inflamam o nosso corpo, eles nos engordam, tá? Como, por exemplo, os carboidratos refinados, como a farinha de trigo branca, né, macarrão, pão, biscoito. Então, essa dieta ocidental e industrializada é muito prejudicial para o diabetes e para outras doenças também, tá? Então, vamos lá. O diabetes tipo 2, falando, né, vou tentar ser mais sucinta possível, é uma doença crônica de cunho inflamatório e metabólico. É quando nós temos uma deficiência na glândula pancreática, onde não conseguimos ou liberar de forma eficiente ou suficiente um hormônio chamado insulina, que essa insulina ela faz o quê? Ela capta a glicose que a gente consome na dieta e distribui para as células. Quando tem esse problema no metabolismo, o que acontece? Essa glicemia faz o quê? Ela se acumula na corrente sanguínea, deixando nosso corpo tóxico, gerando inúmeros comprometimentos na saúde. E assim, o diabetes é uma doença bastante complicada, porque ela pode gerar outras comorbidades, como comprometimento renal, problemas de visão, como por exemplo a retinopatia diabética, tá? Inclusive o paciente pode perder a visão, né? Ele começa tendo visão turva e isso vai progredindo até perder a visão, mas isso só em casos bem avançados onde o diabetes não foi controlado, tá? Tem também, além da retinopatia diabética, tem um comprometimento nas extremidades de mãos e pés, porque o paciente ele perde a sensibilidade, então muitas vezes ele faz o quê? Ele se machuca, se fere e ele nem sente, porque ele não consegue mais ter a sensibilidade, né? E como o paciente diabético, ele tem problema de cicatrização, por causa do problema do comprometimento nos vasos, ele não vai conseguir cicatrizar, né? Porque é um paciente inflamado, é um paciente realmente com bastante comprometimento. Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente tem que ter o quê? Prevenção, fazer exames periódicos. Se você não tem nenhum fator de risco e não apresenta sintomas, você pode fazer os exames, né, pelo menos a cada 6 meses, tá? Mas se você já apresenta sintomas, está com uma glicemia já alterada, é bom que você procure realmente um endocrinologista para ele fazer um acompanhamento e um nutricionista para te orientar e para fazer o teu plano alimentar focado na prevenção e no controle do diabetes. Tá? Então, essa doença ela tem vários sintomas em comum, tem vários sintomas que podem ou não aparecer na pessoa diabética, que é a fome, a sede excessiva, a micção excessiva, também o cansaço e a fadiga. Esse paciente ele fica mais fadigado, mais cansado, até porque ele não consegue mais ter a questão da produção de energia, que é gerada pela glicose, por exemplo, tá? Então, esse paciente ele fica mais cansado, tem mais fome, tem mais sede, e aí tem vários níveis. Ou o paciente começa a perder peso substancialmente, ou ele já é um paciente obeso, já tem sobrepeso, e aí ele tem uma resistência à insulina,
tem uma circunferência abdominal mais aumentada, que também é fator de risco para outras doenças. Então, assim, é uma doença muito perigosa, tá, gente? Diabetes não é brincadeira, não tem cura, só tem controle. Então, assim, se você está pré-diabético, você ainda pode reverter com uma dieta equilibrada e com a prática regular de atividades físicas. Se você está diabético, procure um nutricionista e endocrinologista para te orientar como é que deve ser a sua dieta, porque ela tem que ser orientada e calculada para a sua necessidade, tá bom? Esse paciente ele precisa ter uma dieta realmente livre de alimentos refinados, processados, não pode consumir açúcar de adição, açúcar mesmo de mesa, principalmente açúcar branco, que é muito, muito nocivo para a nossa saúde. Nós temos que ter um consumo muito alto de fibras que são encontradas em legumes, vegetais, folhosos, legumes. Tem que consumir muito grão integral, farinhas integrais, pães, torrados, macarrão, tudo integral, tá? Porque as fibras, elas ajudam no metabolismo e ajudam também que esse corpo metabolize mais lentamente a glicose que a gente consome nos alimentos, tá? Ele precisa ter também vitaminas antioxidantes como a vitamina A, a C e a E, outros minerais envolvidos na proteção do sistema imunológico e também no fortalecimento e defesa de doenças, né, como por exemplo o cromo, o zinco, o magnésio. Esses nutrientes, esses minerais, eles são fundamentais para os diabéticos, para que ele tenha uma qualidade de vida um pouco melhor e possa evitar outras comorbidades associadas ao diabetes. Bom, então é isso, eu tentei focar no que eu julgo mais importante. Uma coisa com relação ao tratamento é dieta, exercício físico e antidiabético oral, são comprimidos. Quando o médico não consegue controlar essa glicemia com esses 3 fatores, ele ainda adere também à insulina, que são aplicações de injeções diárias, que isso compromete mais ainda a qualidade de vida desse paciente, tá? Então é isso, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, comentários, podem deixar aqui que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre essa doença, que é bastante comum. Ela é responsável, inclusive, por uma média de 90% dos casos de diabetes no Brasil e no mundo, tá? É o diabetes tipo 2, bastante complicado, bastante nocivo à nossa saúde. E o que nós precisamos é de prevenção, nutrição adequada e a prática regular de atividade física, tá bom? Obrigada, gente.